que É traz. que traz, sem dúvida, sem dúvida. Mas o que eu estou dizendo, porque eu já errei um bocado também e erro, mas a partir do momento que você começa a focar na maneira correta de fazer, você dá 10% do seu tempo para isso, e 20% lá na frente, naquilo que você quer, e vive os 70% do presente, faz diferença, que é a Não, sim. maneira como A faz vida tem que ser diferença, vivida no presente, óbvio. no presente. É esse, porque É, senão você acaba diminuindo a possibilidade de acelerar o seu processo. Porque o passado, o Pablo mesmo fala, né? É um lugar de consulta, né? É como de um consulta, carro, né? exatamente. Você não anda no carro dirigindo olhando para o retrovisor. Você olha no pro para-brisa, para frente. O retrovisor, Exatamente. você consulta ele em algum momento para você ver um perigo, alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu conto essas histórias, não tem problema nenhum com o meu passado, né? Meu filho, ele tem 12 anos. Ele sabe todas as etapas que eu passei no meu passado. Sabe tudo. Tudo, tudo, tudo. E esses dias ele chegou para mim e falou, pai, eu não vou pedir mais perdão para Deus, não. Eu falei, o que que é isso? Por quê? Ele falou, toda vez eu erro, tenho que ficar pedindo perdão para ele. É melhor eu não errar mais, né? Não é que ele não queria pedir perdão, ele não queria mais errar, né? Na ideia dele. É interessante, eu também não tinha pensado nisso, né? Mas você vai errar, mas esteja sempre disposto, né? A pedir perdão para Deus, né? Então é algo que a gente tem que olhar para o nosso passado como uma biblioteca realmente. A gente vai consultar algum livro lá atrás, nós vamos buscar alguma coisa que passou para trazer um aprendizado para o presente para alavancar a nossa vida para o futuro, né? Viu, Leandro? Isso que o seu menino não ouviu o princípio dado pelo Pablo hoje a respeito do perdão. Ó, foi de manhã, né? Hoje, mas... Ele ouve muito, Pablo, também. Não, mas ele já resolveu. Tá pegando os códigos, menino. Mas é isso, É cara. uma criança que assistiu o Pablo, cara, eu acho que tem tudo para alavancar na vida, É né? o que eu estou E falando, né? na Eu estou idade de falando 12 assim, anos, eu não tinha acesso a esse tipo de informação. 12 aos anos, tava 40, brincando na rua, aos jogando bola. 43 eu também não tinha, viu, Leandro? Não, ele Imaginando assiste. os filhos do Pablo, eu fico imaginando os filhos do Pablo. E os moleques dá trabalho, hein? Os moleques são bons de Fico imaginando perguntas. os filhos dele. Porque Meu filho, a ele assiste, criação, a assiste cultura comigo. é primordial, cara. Essa fase aí até os 12 anos, enfim, na nossa formação é primordial. É ali onde vai dar o start de tudo, né? Já é no início, lá desde a criação Está inicial, nas configurando a primeira mente da infância. criança. É a configuração. É a primeira infância ali onde você vai configurar tudo, depois vai crescendo, você vai lapidando isso, né? Mas Do essa 0 ao fase 7 aqui, ali, onde você que dá configura a mente e onde que tal. ele começa a tomar suas próprias decisões é essencial, né? Para você ter esse direcionamento. Meu filho, ele assiste comigo, o Pablo, desde 2021. Então, ele sempre viu La Casa Digital, viu tudo, e via live comigo. O pior ano do ano passado, teve o pior ano Kids, né? Esse ano também tem. Ele fez uma boa parte comigo. É um menino, assim, graças a Deus, é bem desenvolvido, assim, nessa área. Legal. Empreendedorzinho e tal. Fala que é empreendedor mirim. É da hora. E eu cometi um erro muito grande aqui, hein? Falando de erro aí, eu cometi um Não erro. Não gravou. gravei. Putz. Eu percebi. Porque assim, eu coloquei agora aqui para gravar, mas não vai rolar muito, não. Já vai finalizar. É. Mas eu não gravei do começo. Aí, tá vendo? Falando de erro. Agora, esse erro aqui não tem como consertar, tem que fazer outra reunião. Sim, mas eu Não tem como também acho. achar. A gente faz. Mas é isso aí, galera. Vamos pra cima aqui. Aí amanhã, como que vai funcionar? A minha ideia, né? A minha ideia era fazer essa reunião logo após a live de manhã. Mas eu vi que muita gente não pode, né? E essa interação é importante. Aí surgiu essa dificuldade. O Pablo ele sempre vai estender. A gente acha que ele vai fazer uma horinha ali, mas vai fazer duas, três. A gente nunca sabe. A gente acaba perdendo nosso dia, né? Marcando, tem reunião amanhã, por exemplo, tem outra reunião 9h30, não vou conseguir estender muito. Então ficou para a noite. E eu achei interessante também porque a gente consegue pegar, passar a tarefa logo cedo ali, passa a tarefa, passa aquilo que a gente pegou dos códigos lá, e vocês conseguem fazer as tarefas e chegar aqui e a gente bater um papo sobre isso. A dificuldade, o que que fez, o que que não fez. Porque, assim, se não aplicar, não chega a lugar nenhum. Se não adianta a gente só ouvir e pegar código, porque tem os caçadores de código do Pablo, né? Você conhece o Bruno César?
do Viver de Princípios. Não Conhece? conheço. Esse menino aí, Eu ele tem um, conheço, ele é bom. Nossa, Ele é bom. ele tem um poder de capilaridade, assim, de pegar. Ele fala que ele é especialista em resumo de lives, né? Então ele pega todos os resumos, assim, com muita facilidade, ele lança todos os resumos. Depois eu vou mandar aqui o Instagram dele no grupo. E tem gente que são os caçadores de códigos. A pessoa não assiste nada, não aplica nada, mas cadê os códigos? E vai lá achando que vai aprender alguma coisa. Então, só os códigos não vai salvar a sua vida nem a minha. Inclusive, o Bruno, ele teve com a gente lá no Rio. No evento do Rio de Janeiro, sábado aqui, ele palestrou comigo lá. Me Foi bom, ele explica falou sobre melhor, as duas Leandro. séries. Oi? Me explica melhor isso que você está falando dos códigos, Sigo ele. por favor. Do que? Eu não De entendi. pegar, de pegar os códigos e o quê? Não funciona? Como que é? Não entendi. Se você pegar só os códigos ali, que é, por exemplo, você vai lá, assiste a live, pega os códigos e passa no grupo. Se eu pegar só aquilo ali, viver daquilo ali, sem aplicar, eu leio lá, acabou, não vai funcionar nada na minha vida. tem que Então, aplicar O aquilo. contexto, né? O contexto dos códigos. você não O contextualiza o cara, negócio. o cara lê só o resumo, mas não entende da onde originou. E Se desde o ano você passado eu pega o vejo livro, pessoas, cadê os códigos? Cadê os códigos? Porque no Trello, eu faço o Trello do Piorano, né? Do 10 em 1. Então as pessoas, cadê os códigos? Coloca os códigos. A pessoa não assiste o filme, não cria a própria história. Ela está atrás de história de alguém. Então ela não assiste o filme, ela não lê o livro, ela quer pegar um resumo, quer pegar uns códigos, quer pegar uns insights lá, para ela aplicar de alguma forma na vida dela sozinha. Só que ela não caminha com ninguém, ela não faz um network, ela não assiste um filme, ela não lê um livro, ela não assiste uma live, ela só quer que alguém faça o trabalho para ela. Onde que essa pessoa vai chegar? A lugar nenhum. Se você não aplica aquilo que você faz, se você não busca ter suas próprias experiências, você não lê um livro para você tirar a sua própria visão, porque você vai ler, vai chegar de um jeito. Eu vou ler, eu vou captar outras coisas, porque a minha realidade é diferente da sua. O meu momento de vida é diferente do seu. Então, o Paulo, ele vai ler um livro, vai pegar aquilo ali, porque ele já passou de uma fase, ele está numa fase diferente da minha, então ele vai aplicar de uma forma diferente de mim. Então, não adianta ficar caçando códigos por aqui, achando que eu vou resolver minha vida com isso. Não vai, né? É muito importante a gente chegar, fazer, aplicar, ter nossas experiências e fazer o negócio acontecer. É assim que a gente vai. Então, as tarefas, elas servem exatamente para isso. Por isso que o Pablo faz tudo com tarefa. Ele não faz nada que não tenha tarefa. Porque ele entendeu que se não tiver uma ordenança de falar assim, Ricardo, vai lá, aplica isso aqui, ó, faz desse jeito, você não vai sair do lugar. Só que tem que aplicar, tem que fazer. Ah, mas qual a importância dessa lista da simplicidade, entender sobre o terreno, buscar essa expansão do terreno para chegar a novas sementes? Qual a importância disso? É o que você precisa fazer hoje para você construir essa base no amanhã. Constrói essa base hoje, amanhã vai ter uma nova tarefa que a gente não sabe o que é. Pode ser algo que você vai tremer na base para fazer, como já aconteceu no ano passado. No ano passado tem uma história de uma pessoa a pessoa tem 52 anos, né? Ela tinha uma empresa já consolidada, um e-commerce, tinha a família dela bem estruturada. Olha só, o Pablo chegou e falou assim, uma das tarefas, foi nessa que ela caiu. Vai lá, você teve problema com seus pais, seu pai, vai lá e resolve. Enfrenta essa situação. Não afronta seus pais, mas vai lá e confronta para resolver. Chega no momento e perdoa. Ela chegou para o pai dela, foi lá e foi resolver essa situação que ela tinha com o pai dela, não sei qual que era. Foi lá resolver. Quando chegou lá, o pai dela veio para cima dela. Ela achou que seria fácil. Aí quando ela olhou para trás, não tinha o Pablo atrás dela. Não tinha o Pablo lá para o mentor, né? Porque o Pablo, nesse programa dele, ele não é um mentor. Ele dá o curso em uma expansão, né? Te orienta de uma forma, só que ele não está com você assim, como um mentor no 1 a 1 ali para te orientar no quando você volta lá na sessão, falando, aconteceu isso aqui, o que eu faço agora? E vai dar essa resposta. Ele não tem você, você não tem ele. Então, quando ela olhou para trás, ela não viu o Pablo. Então, ela falou, o que eu faço agora? Ela entrou em depressão, passou por terapia, largou tudo, perdeu a empresa, perdeu uma porrada de coisas, isso num espaço de tempo de 3 meses, fazendo pior no ano passado. Ela se entregou de cabeça naquele, mergulhou, sabe, num rio sem saber se tinha um galho lá dentro para ela bater com a barriga. Ela foi lá, entrou em depressão, eu consegui ajudar ela de alguma forma, né, da forma que eu consegui. Deu 6 meses, ela voltou, falando, agora eu vou voltar e vou começar direito. Voltou no meio do ano passado, começou a fazer, começou a reestruturar a vida dela, hoje, graças a Deus, ela está bem. Mas ela aplicou
olhou, não tinha esse mentor que ela esperava. Então, se você não tiver entendimento do que você está fazendo também, por isso que eu falei que amanhã pode ser uma tarefa que você vai tremer para fazer, né? O ano passado foi muito forte, né? Esse ano está mais fraquinho, pior, mas o ano passado foi bem forte. 2021 foi mais forte ainda, né? Então, pode ser que amanhã ele fale assim, ó, vai lá e toma uma atitude assim, assim, assado. E você fala, espera aí, agora mexeu comigo. Então, o passo Foi a mais passo forte? Só uma pergunta, Leandro. Foi mais forte ou você que está mais forte? Eu foi ia mais dizer forte, sim. exatamente isso. Eu acho que é É, você que já tá mais preparado. pior que não foi, cara. Pior que não foi. Realmente, assim, por exemplo, no ano passado, como ele estava com aquele negócio de política, o Pablo não fazia nenhum boot, porque no ano anterior, 21, ele fez todos os boots todos os dias. Ele aparecia e mandava as tarefas. Eu acho que no ano passado ele pegou os estagiários lá e falou, meu, faz aqui desse jeito. Aí os caras faziam de qualquer jeito, então foi mais leve, realmente foi. Eu já pensei sobre isso, já me questionaram até sobre isso, mas não foi, né? Realmente foi algo mais tranquilo no ano passado de se fazer. Teve algumas tarefas lá que ele puxa até do livro dele, né? O livro Piorando tem essas tarefas já, e ele colocou umas novas, mas foi tranquilo ano passado. Esse ano aqui ele está voltando o mesmo princípio de 2021, está um pouquinho mais confrontando mais as pessoas, né? Mas num nível diferente também. Mas não sou eu a questão, não. Acho que ficou muito mais simples mesmo, até pela questão, ao que ele se envolveu, né? No que ele se entregou, politicamente falando. Vocês estão falando aí, assim, o que aconteceu comigo ano passado foi que eu já tinha me falado que era puxado, né? E tal, meu primeiro ano, mas eu não consegui acompanhar, e isso me deixou um pouco depressiva também, e um pouco desmotivada e desanimada, porque, tipo assim, pô, eu sou uma pessoa que corro, que vou atrás, que faço muitas coisas, mas aí agora eu não consigo fazer isso. Todo mundo, né, fazendo as coisas e eu ficando cada vez mais para trás. Esse ano eu nem me matriculei, não, porque eu não gostei, sabe? É porque é um pouco disso daí, porque não é um programa feito só para você, é um programa feito para um grupo, né? Uhum. E você não tem isso daí que você falou. Você tem que. Eu comigo aconteceu desse jeito. Eu não consegui acompanhar, eu fiquei um pouco depressiva. Mas talvez por ser uma pessoa que exige muito, né, de mim mesma, que tem que ser sempre o melhor, o melhor, o melhor. É uma questão mesmo que eu tenho que cuidar de mim. Do E aí, terreno. oi? Do terreno, se Tá no fizer, terreno. do terreno, É, cuidar do terreno. É que eu a sempre falo gente tem que assim, cuidar. sempre falo que tem que fazer sentido, né? A Suzy não é a primeira, não vai ser a última. Tanto que numa das palestras do evento que a gente fez aqui em São Paulo, você conhece a Cida, né, Suzy? A Cida não, a Cecília. Uhum. Ela tá com a gente do ano passado, aqui, ela é advogada e tal. E a palestra dela foi O Lado Sombrio do Piorando. Eu falei, meu, eu tô até com medo dessa palestra aí. Mas ela mostrou um lado, esse lado que a gente está conversando aqui, que é o da entrega total sem olhar para as consequências. E ela também fez a mesma coisa, com a perfeccionismo à flor da pele, tentando fazer de tudo a todo momento. E eu, até lá no evento, ela falou, Leandro, como foi para você? Eu falei, para mim foi tranquilo. Ela falou assim, como assim tranquilo? Você não fez tudo? Eu falei, não fiz tudo. Eu faço o que faz sentido para mim. Então, eu falo assim, teve um livro no ano passado que era sobre investimento, era só 600 páginas. As pessoas se matando para ler aquele livro lá, e eu falei, cara, não vou ler, porque nem vou mexer com o negócio de investimento agora, e também não vou colocar meu tempo, minha energia nisso, uma coisa que não vai fazer sentido para mim agora. Ah, banho gelado, banho frio, já fez sentido para mim. Chegou um momento que não fazia mais. Ah, mas faz parte do programa, mas eu não preciso fazer. Eu tenho... Eu não Oi? tomo banho frio, não, mas. Vai para cima. Também não. Você é de que região? Mas Ah, não Minas, precisa né? Minas é sair, quente, não, pô. né? Ô, mano, eu sou de BH, o que que rola? Agora, nessa época do ano agora, não tá igual São Paulo, lógico. Uhum. Já tá frio pra caramba, mano. Vai ter que Eu não, enfrentar, Ó, cara. eu quando não eu tô consigo, em não, cara. Salvador, eu Ô, tomo aqui, ó, banho em frio todo dia. 2000 e... Na época do primeiro piorando. Ah, Primeiro lançamento, acho que foi 2017, né? 2019, não, 17, 18, eu acho. ah, Eu acompanhei o lançamento, antes do programa, eu nem, não cheguei a entrar, não.
Na época eu estava numa dificuldade financeira enorme, que não conseguia. Mas naquele pré-lançamento ali, que ele fazia nas lives e tal, eu tava fazendo tudo, mano. Eu tava acordando de madrugada, tomando banho frio, pá, só que eu não consegui o batidão, não, filho. Você tá doido? Eu estou aqui no Pará, banho frio tem que ser necessário. Aí não tem como Calor. correr, né? Faz parte da rotina já. Eu estava olhando, por isso que é legal, você estava falando aí. Tem gente fazendo 2, 3, a quarta vez, porque é um modo de vida. E que eu, por exemplo, o que eu não aprendi em 40 anos, eu aprendi em 2 anos agora. Então, assim, é de ver, é de ouvir, é de você repetir as coisas que você aprende. Então, se você não tem, assim, sai. Coisas que ele falou no primeiro ano, no primeiro mês, eu estou entendendo agora. Então, você precisa ouvir, precisa ver a prática. Por isso que é interessante ele falar aí, o Leandro contar a experiência dele, eu achei muito legal ele contar, porque é a realidade de muita gente, foi a realidade de muita gente, e é legal compartilhar, saber que você não está sozinho, que é real a vida. Né? Então, eu acho muito válido. E a gente vai aprender. É um modo de vida mesmo, gente. É muito, muito legal. Então, são experiências, né? Cada um aqui passa o seu nível de experiência, cada um está numa fase diferente. Só que está todo mundo alinhado, né? Em energia, né? Em propósito, frequência. Então, a gente conseguir alinhar todas essas coisas aqui, cara, a gente vai longe. E é cada um, não é cada um por si, né, cara? Porque quando você faz um programa desse sozinho, ele mesmo falou na live hoje, não anda sozinho, procura alguém. Procura alguém para fazer, faz com sua família, chama um amigo, faz com alguém, não anda sozinho. E a prosperidade, ela vem também nessa abundância de pessoas, né? Nessa abundância de energia, abundância de frequência. Eu acredito muito nisso e eu sei que quem estiver caminhando, eu sei também que muita gente existe no caminho, né? No pior ano eu peguei esse negócio. As pessoas entram no começo, quando chega em março, metade cai no caminho. Por quê? Porque querem andar sozinho, porque não se conecta com ninguém, porque não tem não faz um network, não só é network para você fazer negócios, para você ganhar dinheiro, tem que ter essa intenção também, mas tem que ter outras intenções, né? Ter esse ombro para você bater aqui, pô, Leandro, pô, tô passando aqui, me ajuda, tal. E a gente ter realmente sensibilidade, né, para ajudar as pessoas onde a gente puder. Aqui, eu vou precisar sair, tá bom? Minha filha chegou, Tudo bom? aí eu Aí, dirigi para casa. beleza, Falou? Suzana. Amanhã a gente está aqui de novo às 19. Tá ótimo. Assim, Obrigada. eu que Gostando agradeço. muito de participar. Alô, Deus abençoe. Tamo junto. Tchau. Bom descanso. Tchau, tchau. É isso Tá. aí, cara. E compartilhando experiências assim, a gente vai seguindo. Um sendo um degrau para o outro, né? Sem um querer pisar no outro de alguma forma, né? Cada um com a sua experiência, cada um com a sua vivência. E seguindo nessa rotina. Se tem o Pablo como mentor, né? Mesmo que distante, o John Rick, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, você conhece o John Rick, né? Ele mora em Barueri, ele é muito network mesmo, assim, é um cara muito pesado. E ele fala assim que nós somos uma versão menor do Pablo, né? Dentro de um núcleo menor. O que o Pablo faz numa esfera maior, a gente faz nessa esfera menor. Então, isso que a gente faz aqui, de conversar, de ajudar, de incentivar, de ser essa corda que puxa o outro, de ser esse braço que levanta o outro, é o que o Pablo faz com a gente, numa esfera muito maior, né? Num nível de abundância muito maior com relação a tudo, né? De frequência e também de pessoas. Nós somos a congregação dele. Só não pode ser os pablistas, né, cara? Eu sou contra isso. O que tem de pablista por aí, cara? Que assim, viu? O Pablo virou realmente uma religião de muita gente, né? Ah, Eu, sim, mas eu eu estou nem. dizendo, eu tô brincando para a Eu sei. gente usar um termo dentro da convivência aí, Isso. evangélica. Mas nós somos mesmo, né, cara? Esse pequeno pedaço, né, do que o Pablo expõe, nós somos esses caras, né, que temos. E daqui, cara, desses programas sai muita gente, cara. Próspera, muita gente que está abrindo a boca, que está falando, que está palestrando, né, que é o Reginaldo, vai começar a desbravar essa área aí, já fez a primeira em janeiro, vai para cima. Então a gente tem que, nós somos voz e o exemplo, né, o seu exemplo, Paulo, ele serve para mim, serve para todos, o exemplo do Cristiano, do Reginaldo, do Pedro, do Ricardo.
Quem mais? Ela estava falando aqui, tá como usuário do Zoom. Qual é o seu nome? Cadê? A moça loira, A É a loira, loira, a a do meio loira. fica. ela não percebeu que é com ela. A Aqui está loira. coçando o rosto. Tá no Com microfone. óculos, né? E abriu o microfone. Qual que é o seu Aí eu nome? fechei. É Van. Tá Ah, quantos anos aí? eu falei Eu com não você. Ah, coloquei. não, tá usuário do Zoom. Eu faço outras reuniões, às vezes eu confundo tudo. Acho que Ah, não. Eu falei com você hoje, então. Prazer, Van. sim, Então, prazer foi muito. essas experiências, assim, vão agregando na nossa vida, cara, em todos os sentidos. Então, a gente caminha junto. Sim, Temos aí 21 encontros aqui para a gente bater papo, falar sobre aquilo que a gente carrega e cumprir essas tarefas, né? Então, é importante a gente ter em mente no dia de hoje que essa lista da simplicidade, ela é a criação da base e a referência daquilo que a gente está buscando e ter essa mentalidade de expandir o terreno, né? Que é a nossa mentalidade, deixar o nosso coração grandão para receber essas coisas de Deus e ter essa capacidade de assimilar essas coisas e buscar criar essa base de início para a gente receber no futuro aquilo que a gente prospecta, né? Aquilo que a gente espera. Então, acho que isso é, né, Paulo, é um resumo do que a gente ouviu hoje, né? Criar essa base É, realmente. uma outra coisa, só, Leandro, que ele comentou, que é interessante, é a questão da própria semente. A semente e a quantidade de trabalhadores. Eu não sei se no começo você tocou nesse tema, mas ele fala uma coisa que é interessante e que, de uma certa forma, reflete aquilo que você acabou de comentar e que você fala. Como é que chama o rapaz que você usou como referência? O último aí, que de network, eu não gravei o nome, John Rick, John Rick. John Rick. John Rick. Então, de uma certa forma, ele já aqui, quando ele fala da questão de treinar as pessoas, ele comenta de treinar, do script, do incentivo, da otimização, de uma certa forma, ele já está fazendo isso com a gente. Uhum. Quando ele bate nessa tecla da gente estar fazendo esses grupos, ele vai dando a oportunidade da gente estar aqui discutindo, cada um naquilo que chamou a atenção, e a gente vai, de uma certa forma, treinando essa desenvoltura, treinando a ouvir, a escutar, não é nem a ouvir, a escutar a história das outras pessoas. Aqui, os comentários que você fez, Leandro, me levaram a pensar de coisas que aconteceram também na minha vida, que foram semelhantes ao que aconteceu com você. Então, tudo isso ele tem importância. E, principalmente, que entra a questão também da seleção das sementes que nós vamos plantar, que nós vamos estar inserindo nesse sentido. Nós temos que dar a melhor semente, a semente que apresenta resultados positivos com relação a isso. Essa escolha também é importante. É preparar o terreno, é preparar as coisas, preparar a semente apropriada que nós vamos querer estar colocando no nosso terreno e também potencializar essa produção, né? Essa potencialização está aqui, ó. Eu entrei de gaiato aí na coisa, mas eu senti no meu coração a vontade de estar entrando e estou aqui. De manhã eu tive com o sexagenário, como eu digo para o meu grupo, e agora eu estou tendo a oportunidade de estar conversando com vocês, de estar aprendendo com É vocês sempre um também. prazer, cara. Sempre um prazer. Isso que você está falando do terreno, né? Ser a nossa mente, o nosso cérebro, né? Que ele determina o quanto que vai voltar para a gente, né? O tamanho, a expansão do terreno. E é lógico que dentro de um plantio, né? Tem a questão de arar a terra, tem o cultivo da terra em si, tem a chuva que ele comentou, né? Até que ele estava num leilão, né? Quando ele fez a avaliação de que aquele ambiente não chovia, né? Ele viu que aquela fazenda, né? Não valia tanto, né? Então a gente tem, Mas, quando mas ele fala, a semente também, que é muito importante a nesse semente ela tem que ser aspecto. bem escolhida, né? Tem que ser muito bem escolhida. A própria Bíblia fala, né, que a semente, ele não fala mal da semente. Ele fala que a semente, se ela é lançada na terra fértil, ela prospera. Se ela é lançada no meio dos espinhos, ela tem um outro movimento. Se ela é lançada numa terra
próxima, ela tem um movimento, se é Sim. lançada em outro lugar. Então, a semente, ela é importante a gente saber. Só que nós sabemos também que a semente quem dá é Deus, né? A semente ele dá, a semente é aquele que semeia. Então, se nós estamos dispostos a semear, Ele não falou isso, não. Hoje de ó, manhã, desculpa eu estar sendo. Ele falou o seguinte, que quando você descobre, a glória é do homem. Eu descoberta achei agora é do homem, em interessante. Provérbios. A descoberta é a glória do homem. Eu achei interessante porque muitas vezes a gente tem essa concepção. E ele foi claro com relação a isso. Ele foi claro com relação à descoberta que ele teve com relação ao método IP, que foi uma descoberta dele. Ele já existia. Assim como eu tenho essa visão de que, e fica claro que tudo já existe. Sim. Tudo já existe. O problema é que nós precisamos acessar isso que já existe. Então, a nossa glória vai estar relacionada a esse acesso. E aí cada um pode acessar dentro da sua concepção. Em Provérbios, está em Provérbios 25, 2, fala, a glória de Deus é encobrir as coisas e a glória do homem é descobri-la, né? Então, Então, a glória de Deus, ele é encobrir, e a do homem é descobrir o que Deus já deu, já deu. Por isso que é Deus que dá a semente. Deus dá a semente é o que semeia, só que a gente tem que ir atrás de descobrir essa semente. Mesmo assim, Deus ainda dá, né? Então, por isso que tem esse princípio de que Deus dá a semente ao que semeia. Só que você tem um papel de descobrir. Por isso que se você, ele fala da honra, né? Ele fala até assim que momento eureka, né? De descoberta, e a descoberta ela significa glória. Então, quando você descobre essa semente que traz ela para você, você faz esse plantio, você recebe a honra por isso, recebe a glória da descoberta, né? Então, faz muito sentido o que você falou. Mas Deus, ele, como você mesmo falou, né? Deus, ele já deu para tudo e todos, né? Cabe a gente ir lá, catar esse negócio, né? Buscar esse negócio, trazer para a gente fazer esse plantio. E quanto mais você compartilha, né? Quanto mais você compartilha da semente, quanto mais você transborda na vida das pessoas que também são sementes, mais você recebe a glória, né? Do homem pela descoberta. Então, quando ele fala que ele descobriu o IP, eu estava conversando com uma pessoa, ela fez o IP, estou fechando um negócio com ela, ela fez o IP e foi um dos primeiros. E o Pablo, por escrito, deu por escrito a ela a chance de ela fazer aquele movimento da cobra e do leão que ele faz no IP. Ela é a única pessoa, fora o Pablo, que consegue fazer. O nome dela é Dani Ferreira, ela é lá do Sul. Ela é a única pessoa que é autorizada pelo Pablo. Ele autorizou toda a turma, mas ninguém conseguiu fazer, só ela. Então, ela é a única hoje autorizada oficialmente a fazer esse programa dentro do método RAM, que é o método dela. Então, assim, ela se descobriu dentro do Piorano. Então, dentro do Piorano, do IP, quando ela fez o IP, o Pablo destravou isso nela e ela descobriu algo dentro dela. E Deus deu esse método RAM para ela. Deus deu a semente, ela está semeando para todo canto. Ela está transbordando, é uma mulher muito transbordante. Método RAM, RAM, não ouvi RAM de você. memória RAM mesmo, né? Ah, Só que memória é RAM. reprogramação de alguma coisa mental. É que eu ouvindo, a gente sabe se é RAM de corrida, Ah, se é tá. RAM de Ou é sapo. RAM de Mulher do Sapo, né? É RAM de memória RAM mesmo. Tá RAM. bom. Mas, assim, ela tem uma voz muito forte, assim, ela se descobriu dentro do IP, que foi uma descoberta do Pablo, né? E a partir daí ela começou a transbordar e jogar as sementes aí. E é aquilo que o Pablo mesmo fala, né? De uma maçã, a maçã ela é única, né? Mas quando você abre a maçã, ela tem várias sementes ali que pode gerar vários outros frutos. Então, quando você tem um IP e você ele joga essa semente e você está ali, você gera várias sementes para outras pessoas. É isso que a gente faz aqui também, né? Cada um carrega dentro de si várias sementes e cada um na sua qualidade de semente. E esse alinhamento de propósito, alinhamento de energia, alinhamento de frequência, ele alinha a qualidade de semente também. E assim a gente consegue plantar com mais qualidade e achar terras boas também para isso, né? E se não achar terra boa, a gente arar essa terra, cultivar essa terra e por aí vai. Tem muita terra aqui que precisa ser cultivada. Tem muita terra que precisa ser ajudada, né? Que não sabe nem o que é expansão de terreno, que não sabe nem o que fazer com o terreno que tem. E às vezes tem terrenos bons também que tá lá largado, só entulhando lixo. E a gente precisa destravar isso nessas pessoas, né? A gente que tem um pouco mais de experiência, né, Paulo? A gente que tem um pouco mais de vivência, é ajudar essas pessoas que realmente não têm a capacidade de se entender,
a começar a enxergar, olhar para si mesmo, se olhar com mais carinho e falar, cara, eu posso fazer uma coisa diferente da minha vida e desbravar na vida. Deixa eu só transbordar aquilo que você está falando. Nós tivemos uma experiência lá com o nosso grupo de sexagenários, e aí, entre a gente lá, tem uma colega, considero agora uma amiga nesse sentido. Ela é um pouco mais velha, ela tem 64, no grupo, tá lá. É, E aí, cara, essa mulher, nessa última vez que a gente estava fazendo, inclusive no domingo, pô, ela participou da São Silvestre, cara. Ela tem uma série de coisas. Eu falei, minha filha, você está dando porretada nos homens que estão tudo aqui, com essa tua grandeza, com esse feito que você fez, no sentido. Eu eliminei 40 quilos e o meu sonho era participar de uma São Silvestre. Você realizou o que eu nunca fiz. Então, assim, nesse sentido que às vezes a pessoa tem um terreno onde ela pode, porque para a pessoa participar, ela tem que ter tido uma disciplina, ela tem que ter tido uma série de outras coisas que o Pablo está aprendendo agora, no sentido de correr, no sentido de. Não estou dizendo com relação às outras coisas, às outras atividades que ele já exerceu, mas na corrida ele está iniciando nesse processo agora. Falei, então aí é onde você pode também se desenvolver e usar isso. E ela tem uma alimentação, mulher nutricionista, cara, e um talento guardado. exatamente, né? A gente tem que transbordar muito na vida das pessoas, cara. Eu falei antes aqui, não sei se você não estava, até uma frase que eu ouvi lá no evento do Sai do Caixão, do Pablo, foi o... Como é o nome daquele cara? O cara que era nadador lá, esqueci o nome dele. O Joel J? O El Jota. Ele falou aquela frase, eu até citei aqui, né? Que você carrega as chaves das prisões que você foi liberto. Não sei se é a frase dele, mas sei que ele falou lá, a primeira vez que eu ouvi dele, de alguém. Você carrega as chaves das prisões que você foi liberto, né? Então, quantas as coisas que eu já fiz, de certo e de errado na vida, são chaves que eu carrego. A sua profissão, sabe, é uma chave que você carrega para abençoar outras pessoas, para transbordar na vida das pessoas. Então, o que que o cristiano, ele tem tanta bagagem, ele tem tanta coisa para transbordar na vida das pessoas, e o que que ele faz com isso? Ele tranca essa biblioteca, tranca essa casinha, deixa o cadeado aqui, deixa a chave guardada, ou ele expõe isso para outras pessoas? Ele expande a mente das pessoas, porque quando a gente entende que o terreno tem que ser expandido para a gente chegar à prosperidade, que o terreno ele vai determinar o quanto você vai ter de volta. Quando nós vemos um terreno desse tamanho aqui, nós temos a possibilidade, o cristiano tem a possibilidade de ajudar uma pessoa a expandir o terreno dela, para que ela seja mais próspera e consiga expandir outros terrenos aí, vira uma cadeia. Vira uma cadeia. A gente começa a transbordar e transbordar, uma semente em cima de outra semente, um transbordo em cima de outro transbordo, e assim a gente vai embora. A gente só não pode parar. A gente só não pode, a palavra realmente acho que tem que ser usada, se acovardar. A gente só não pode se acovardar, guardar aquilo que a gente tem para a gente e não se importar com o outro, né? Na Bíblia fala de amar o próximo como a si mesmo, é você entender o que você é e transbordar na vida dessa pessoa com todo o amor que você puder. Então, o que a gente faz é o transbordo. Esse Bruno César, né, que é o rapaz que falei que faz os resumos lá, ele falou um negócio no sábado que quando você transborda, inicialmente você dá de graça. E isso volta para você de alguma forma. O transbordo, ele, não estou com uma caneca aqui, mas ele é sair da borda, né? O transbordo é você transbordar, você sair da borda, você se encher e transbordar para outras pessoas. Então, o que que o Paulo está cheio que ele pode ajudar outra pessoa? O que que o Reginaldo está cheio que ele consegue ajudar uma outra pessoa nisso? Então, nisso você cria oportunidades para você mesmo, você cria negócios para você mesmo, você cria chances de conexões que vão alavancar qualquer coisa que você fizer. E o que, ó, eu vou ser sincero com vocês, o que esse negócio que eu faço, que para mim é muito simples, o negócio do Trello, é muito simples, traz de benefício para mim, e não estou nem falando de dinheiro, porque você vê que não traz dinheiro, né? É muito baratinho o negócio, só para trazer mesmo alguma coisa assim, e não é nem por mim. Mas traz muito network, cara. Eu conheci um cara esse ano aqui, que eu estou até fechando alguma coisa com ele. O primeiro contato comigo, né? Ele falou, Leandro, a gente vai fazer muitos negócios juntos. Eu falei, acho que não. Aí teve uma reviravolta, 2 meses depois, ele me chamou, Leandro, cheguei aí. Olha onde eu fui.
Fui numa reunião com ele lá em São Paulo, tomar um café com ele lá em Perdizes. A gente bateu um papo, umas 2 horas e meia ali pra gente fechar o negócio. Aí ele falou, vamos dar uma volta. Aí ele me levou lá na loja do Nicola Abduch, que ele é onde o Pablo compra os carros dele, os Porsche. Então, eu fui lá na loja do Nicola. Esse Nicola, ele é irmão do, acho que é Tadeu Abduch, que é um deputado, apresentador da Jovem Pan ali. Então, é uma família muito rica de São Paulo. E fui lá com esse cara, assim, entrei lá na loja, olhei os carros, fiquei batendo papo com o Nicola. Já criou uma conexão diferente ali. Agora, se eu tivesse feito só para mim o pior ano, assim, eu vou fazer para me desenvolver, eu e minha família aqui, tá tudo certo. Se eu não tivesse tomado uma atitude de fazer uma coisa simples, que eu sei, que eu mexo com esse negócio do Trello desde 2013, uma ferramenta simples que eu utilizei para ajudar as pessoas a serem mais produtivas do pior ano, porque eu enxerguei essa dificuldade em 2021 e fiz isso em 2022, me levou a estar com esse cara. Aí eu conheci a sobrinha dele, e através da sobrinha dele a gente ia fazer um negócio com ela também. E estou conhecendo outras pessoas. Lá no evento do Pablo, do Ginásio da Portuguesa, eu fui com ele, né, com o Gaúcho, e ele levou o Milton também, que esse cara tem uma porrada de agência de carro, precisa fazer uns trabalhos. Conheci uma outra pessoa que é do Coral Kemuel, que também é amigo dele. Então, assim, essas conexões, para mim, é a maior riqueza que tem aqui. Conhecer o Paulo, conhecer o Reginaldo, conhecer o Cristiano, conhecer o Ricardo, conhecer a Graziella, isso para mim é essencial. Hoje, a minha sócia, eu conheci aqui no pior ano, no Trello. Ela mora em Curitiba. Então, a gente faz reuniões aqui, ela mora lá. Ela esteve comigo no Rio de Janeiro esse final de semana aqui, no evento que a gente fez. Então, assim, são conexões que chegam É para a de onde gente. mesmo, Leandro? Sou de São Paulo. São Paulo, capital mesmo? Estou em Mogi das Cruzes, aqui do lado da capital. Ah, tá. Não, é porque eu sou do interior de São Paulo. Quer dizer, eu moro aqui no Pará, mas eu sou do interior de São Paulo. Você é da onde? Eu morei no interior até o final do ano agora. Eu sou de Birigui. Birigui. Eu fui lá. Eu fui em Ô, Birigui. Birigui. terra do Birigui é a Bandeirante, terra. Não, do Birigui é a Bandeirante terra do Birigui. Giannichini. É, o Bandeirante e o Giannichini. Aí, ó. Não tem o Giannichini lá, que é o ator? Aham. Sim. Falo que Birigui é a terra dos homens bonitos. Eu fui lá, não achei isso não, viu? Eu fui lá, tem uns 2 anos atrás, eu fui fazer uma reunião com o prefeito lá, que eu trabalhava, a Quem gente era ia, o prefeito lá? a Quem gente ia era o construir prefeito? uma torre de celular lá, e a É, cidade é pequenininha, né? E eu fui numa reunião com o prefeito da cidade lá, ele foi lá no terreno comigo, viu a torre, viu a possibilidade de a gente fazer uma expansão lá. Foi bacana, só que eu cheguei, bati lá, fiz essa reuniãozinha com o prefeito lá e saí fora. Cidade bem gostosinha, é. pequena, né? Depois de Bauru, passei por Bauru, eu morei em São Carlos, 1 ano e meio lá, no Ah, interior tá. também. São É, Paulo é gostoso, tem vários lugares eu bons. tenho um irmão que Leandro, mora. falando ainda aí do transbordo, você analisar fisicamente, né? Você transbordar, você está dando a chance Tá ruim de só. Cortando, ser Tá Ricardo. cheio cortando, Ricardo. novamente, né? Então você está renovando. Cortou tudo, fala de novo, por favor. Mas tá todo mundo congelado aqui para mim agora. Ah, é o seu que está dando problema. Ixi, travou tudo. Acho que a minha internet aqui que deve estar ruim. Agora melhorou, Ricardo. Melhorou? Pode falar. Melhorou. Deixa eu ir aqui perto do modem. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Agora tá. Voltando no assunto do transbordo, né? Que eu entendo hoje de transbordo, nós temos feito lá na empresa semanalmente. Uma vez eu até falei um mini transbordo até para um pastor, o pastor me corrigiu, falou: não existe nada que você faz para Deus é pequeno, tudo é grande. E nós fazemos um bate-papo, um devocional, coloca um assunto. E o que eu percebi disso? Quando você transborda, né? Realmente você se preocupa em passar para o próximo.
uma mensagem, se preocupa em mudar a vida de alguém, você dá a chance de você ser renovado, porque você está colocando para fora o que você já aprendeu, que outras pessoas irão aprender, e você vai receber o novo, né? O transbordo ele está sempre derramando e enchendo novamente. Então, acho que por isso a importância do transbordo, né? Primeiro, a gente não reter o que a gente aprendeu, o que a gente recebeu só para a gente, e também dar chance de a gente se renovar, né? Em tudo que nós fazemos. Exatamente. O transbordo, quando você está E- cheio, que você transborda, você se esvazia para algo novo. Mas, viu, Você, Ricardo, fortalecendo o que você comentou do pastor, o Pablo começou hoje dizendo isso que o pastor falou, não existe tá? semente A pequena. Não confirmação, tá existe. vendo? É a Não, confirmação eu de tô, eu Deus, tô falando, realmente. eu tô falando para você porque você começou a usar isso e ele falou que não existe nada pequeno. Nada é Foi essa a pequeno. palavra que ele usou, Eu tá? tomei eu tomei uma chacoalhada, rapaz, que eu fiquei até sem graça. A gente faz uma espécie de um cultinho. O pastor olhou para mim, cultinho, não existe cultinho. Tá maluco? Ele falou que são as Você pequenas faz chaves de todos você os faz dias, né? Que gera algo grande. você faz um Tudo bom, reboliço, não galera? existe Pessoal, tudo cultinho. bom? Né? Estou vendo vocês falando bastante, eu vou deixar um pouco da minha contribuição aqui com vocês também. Opa, É Pedro que está falando. Vocês estão me ouvindo bem? sim, Pedro, pode Sim. falar. eu Prazer. tô, eu tô ouvindo o Paulo. Pedro Ah, Paulo. tá Paulo aí? O Tá Paulo, ótimo, Pedro então. Paulo. Temos Xará. dois apóstolos fortes aí para nos ajudar, né? Agradecer ao Leandro aí, Cristiano, vocês que estão nos ajudando aí, que se transbordam. Paulo também, né? Muito bom. Eu estava aqui com a família e acompanhando vocês. Às vezes eu desligava a câmera, ligava a câmera, mas muito obrigado, viu, por ter dividido com a gente esses conhecimentos. Teve uma hora que eu queria falar muito, mas eu estava com a minha nenenzinha de 1 ano no colo e não falei. Foi numa hora que a gente estava falando do dinheiro, do amor ao dinheiro. Eu lembrei, até o Pablo comentou isso, e é uma forma que eu acredito que é a mais coerente da gente descobrir muitas verdades, que é quando a gente volta às nossas origens. Então, o Gênesis é a origem de tudo, né? Ali é o relato de tudo, como se formou a criação, como nós fomos formados. E eu vejo que ali, antes da queda, no quesito dinheiro, eu vejo o personagem mais rico de toda a história da humanidade, o famoso Adão. Só que ele era tão rico que ele não nem se percebia o quanto ele era rico, porque ele não estava focado na riqueza. Aquilo para ele era tudo muito natural, tudo muito abundante. Então ele não tinha esse pensamento escasso no qual nós todos somos, né, envolvidos desde a nossa educação familiar, desde o nosso contexto, nas nossas conversações, nas relações de trabalho. Adão não tinha nada disso. Tudo para ele era normal. Era normal ser, sei lá quantos zeros de milionário lá para ele. Isso tudo era muito normal. Então, para a gente entender o porquê que nós temos dificuldade, a gente tem que voltar para essa origem do Adão. E aí o amor ao dinheiro um alerta que, na verdade, tem a ver com adoração. Por que o Adão não se preocupava em ser próspero? Porque ele já era próspero por natureza. Então, quando a gente volta para essa origem, a gente começa a perceber, nossa, então eu quero isso para mim. Eu quero acordar e entender que eu sou um tipo de Adão na sua essência, onde eu não preciso me preocupar com o dinheiro, porque eu já sou próspero na origem. É claro que isso se perdeu depois da queda, mas eu vejo que essa é uma forma da gente entender a prosperidade com muita propriedade, com muita sabedoria e na sua raiz, na sua origem. A gente não tem que se preocupar, a gente só tem que lembrar do Adão, que foi o homem mais rico da terra. E aí entra o quesito adoração. Adão era tão rico que ele nem se preocupava e nem se percebia, não era perceptível para ele isso, porque era natural. E aí ele fazia o quê? Tinha intimidade com o Papai do Céu. Então, para eu não me delongar nas minhas palavras, qual é a saída para nós hoje em relação a essa arrancada do milhão, que na verdade é só uma consequência da adoração a Deus? É a gente estar íntimo, face a face com Deus, como Adão era. Só que não é muito possível, né? Porque a gente está coberto de pecado,
mas aí Jesus deixou um consolador para a gente estar intimamente com ele, e é com ele que a gente vai se relacionar todos os dias. Essa intimidade do face a face que Adão tinha fazia com que ele fosse abundante o tempo todo. Então, qual é o nosso desafio aqui hoje? Nessa arrancada do milhão, é a gente estar face a face com o Papai do Céu, através do Espírito Santo, e a gente vai ser abundante o tempo todo. E aí vai vir propósito, vai vir desafio, vai vir tudo, tudo vai ser consequência, mas a intimidade que cada um tinha no face a face, a gente vai ter com o poder do Espírito Santo, com o próprio Espírito Santo, e isso vai fazer com que a gente fique o quê? Abundante naturalmente, na sua origem. Eu vejo dessa maneira, eu vejo como um grande código para a gente poder seguir o primeiro conselho que o Leandro deu ali, do desapego, do amor ao dinheiro, e sim a sua essência, a origem de tudo isso. É isso que eu queria deixar. Não dá para falar com a nenenzinha no colo, agora deu para falar. Isso aí, Pedro. Tamo Pode, junto, é. Obrigado, pode. gente. Falou tudo aqui. Eu acho Olha, que dá para fechar com chave de ouro já com as palavras do Pedro, né? A gente não estender muito mais. E saber, cara, que o propósito de tudo na nossa vida, né? É a adoração a Deus. E a gente adora a Deus cuidando da nossa família. A gente adora a Deus cuidando da nossa saúde. A gente adora a Deus cuidando da nossa vida. E buscando, né? Colocar à disposição de Deus tudo que a gente é. Né? Como ele fala, o reino de Deus está em nós e nós carregamos a essência de Deus em nós. Então, isso que o Pedro falou é essencial, a gente tem que carregar isso mesmo. E não ter medo do dinheiro, sim, usar ele com sabedoria, chegar a esse sonhado milhão aí como consequência, como o Pedro Checo falou, mas ter a ciência de que o dinheiro é só um objeto a ser usado para potencializar o reino de Deus na Terra. Então, é isso aí que a gente tem para hoje, com 2 horas aí que a gente está junto. Foi um prazer enorme, cara, estar com vocês aqui. Espero que seja... deixa Pode eu só falar. rapidinho que você comentou, eu lembrei de uma experiência. Eu lembrei que eu já ganhei 1 milhão já antes, mas 1 milhão foi tão mal ganhado que eu nem estava me lembrando disso. Eu ganhei esse 1 milhão na época do Collor. Você era o colo, Na né? época, Só na pode. época do Collor, na época do Collor, e para você ver como é que a coisa, ela não foi, e se você não tiver esse preparo do terreno, se você não tiver esses princípios, ele acaba trazendo dificuldade para você. Foi o que aconteceu comigo. Na época eu tinha maquinário, eu tinha uma série de coisas, e agora eu estou lembrando nesse sentido, porque eu tinha malharia, tinha várias coisas. E esse 1 milhão de dólares foi justamente o Collor, ele tinha pego o dinheiro da poupança, do coisa, mas eu aí, só que eu recebi isso depois que ele já tinha pego esse dinheiro da poupança. Então, para você ver como que o dinheiro foi mal gasto nesse sentido. E eu tinha até esquecido desse negócio. Agora que o Pedro Paulo comentou, não sei por que veio a lembrança Não tinha a base, não desse tinha a assunto. estrutura, né? Não tem a estrutura. E isso dentro da igreja, e isso dentro de coisas. Então, não é só essa questão. Por isso que eu fiz questão de falar para você que não é só essa situação. Por isso que a gente tem que expandir nossa mente e entender que cada um tem o seu papel na sociedade. A gente não pode esperar, por exemplo, de um pastor, que é um líder espiritual, que ele vai te ensinar tudo na vida. E as pessoas carregam, colocam isso num pastor como um peso. Falam assim, não, você tem que me ensinar tudo. Então, eu não sou próximo porque o pastor... Mas o pastor ali está como um líder espiritual, ele vai te direcionar em um sentido. Por isso que existe um mentor de finanças, por isso que existe um mentor em outras áreas, para você expandir a sua mentalidade com várias pessoas, né? A gente se prende dentro de uma igreja, eu já fiz isso também, se prende dentro da igreja e fica lá dentro daquela bolha, não consegue expandir nada, porque a gente está travado ali. E essa expansão de aprender, hoje eu congrego numa igreja, graças a Deus, não, eu falo assim, mas não conta, né? Mas eu congrego numa igreja e eu tenho essa mente de que eu consigo pegar vários pontos de vista de várias pessoas e agregar dentro da minha vida e aplicar isso para um crescimento da minha família, meu, assim, né? E conseguir expandir isso para outras pessoas também. Certo, galera? Foi um prazer estar com vocês aqui, Cristiano, Ricardo, Pedro, Reginaldo. Foram os que sobraram, né? Sobrou o Clube do Bolinha aqui. Não, a Rose está aqui, ó. Estava lá embaixo, estava escondida. A Rose está aqui, um prazer, Rose. E tamo junto aí, tá? Amanhã cedo a gente coloca a tarefa lá e à noite a gente está aqui novamente. Estou à disposição. Eu falo pra caramba e a gente se junta aqui para falar um monte de coisa também. Vamos junto aí.
Vai ser um prazer caminhar esses 21 dias com vocês. Tamo junto. Espero que seja mais tempo, né? A gente não sabe qual é o próximo passo do Pablo, né? Que ele colocou um monte de coisa lá, mas o princípio são 21 dias. De repente ele expande lá e a gente fica junto aí nessa jornada. Tá bom? Deus Abençoe a vida de Um todos abraço. aí. Um prazer aí. Obrigado pela atenção aí, pessoal. Boa Tamo noite. junto. Maravilha. Deus abençoe. Boa noite. Um abraço a todos aí. Vamos ver. Um abraço. Falou.